Olá amigos da Info, começa agora mais um podcast Semana Tech. Eu sou o Rafael Cato, estão aqui comigo o Lucas Agrela. E aí pessoal? Gustavo Guzmão, também de branco. Mas tivemos aqui uma notícia que deixou muita gente triste, leitores furiosos, que é a Microsoft encerrando o suporte ao Windows 7. O dia chega, né? Essa hora. Triste, mas necessário, né? Senão para a mudança. Mas o Windows 7, pelo que a gente estava vendo lá, ele ainda é usado por mais de 50% dos computadores, né? Então vai ser 56% dos computadores rodam, Windows 7. PCs rodam Windows 7. Muitos deles provavelmente são corporativos. Isso também vai acabar gerando um problema para as empresas também, né? Eles vão precisar comprar a licença. O suporte ainda vai existir, mas eles pagam, então o suporte gratuito deixou de existir desde terça-feira. A partir de agora, se você quiser o suporte, você precisa pagar. Sim. Até 2020, quando tem essa opção. Depois de 2020, nem isso existirá mais, nem o suporte pago, nem atualizações de segurança, de brecha. Então, se até 2020 descobrirem alguma coisa, eles vão atualizar. Depois de 2020... acabou. Igual está sendo no Windows XP agora. Exatamente. Mas o Windows 7 tem no ciclo do Windows XP, que o Windows XP teve o suporte encerrado, não lembro quando foi, mas tem um bom tempo já, né? Foi 2008 talvez. O Windows XP foi lançado em 2000. Opa, tivemos vozes do além agora aqui. Tivemos no ano passado o XP, então para eles tinham eles pagaram um suporte além do além. Especial, além do além. E tem também as caixas eletrônicas, né? Também tem as versões embedded, que é o caixa eletrônico, que eles pagam para receber suporte por um tempo ainda maior, para não ter que ficar trocando a cada década. Eu não sei, eu acho que não é meio desnecessário você ficar pagando para não trocar a cada década, porque a cada 10 anos é legal você trocar o sistema, né? Pelo menos, né? 10 aninhos ali, deu tempo já, ajuda, né? Mas eu tenho aqui na notícia que nós publicamos no site, o Windows 7 foi lançado em 2009, um sucesso incrível que não foi verificado no sucessor, o Windows 8, e nem no Windows 8.1. Mas mesmo assim a adoção é surpreendente do Windows 8. Você me lembra bem quando a gente publicou sobre essa adoção do Windows 8, ele já estava chegando na casa dos 40% também. Eu não diria surpreendente, porque ele já teve alguns aninhos aí para tentar se assentar no mercado. Demorou. Corrigiu o erro de tirar a Microsoft teve que lançar o Windows 8.1 para conseguir fazer o pessoal adotar mais o Windows 8 e seus sucessores. Mas os 56% dos computadores hoje usam, e foram 100 milhões de unidades vendidas em 6 meses. Sei lá, deu problema no seu Windows 7, a Microsoft não vai mais te ajudar. Não adianta você ligar para a Microsoft pedindo ajuda, ela não vai te ajudar. A não ser que você pague. Porque na prática até já acontece, pelo menos no Brasil. Eu nunca vi alguém no Brasil realmente usando esse suporte. Eu também não. Mas com certeza tem muita gente que usa. Tenho certeza disso. Temos um barulho de cachoeira agora. Nós sabemos o que está acontecendo. Não sei se as pessoas que estão vendo... Tá chovendo aqui em Pinheiros. Tá chovendo, começou a chover, começou a chuva. Então, voltando ao Windows 7, esse XP. Exatamente. Daí, se por exemplo, dá algum problema ali no Windows, encontra uma brecha no Windows 7, isso ainda vai ser corrigido com algum patch lá. A Microsoft solta patches toda terça-feira. Não é bem o que o Google está fazendo com o Android 4.3 anterior, por exemplo, que não dá mais suporte nem a isso. Eu coloquei isso aqui na pauta posteriormente, se quiser a gente já pode emendar. Não estava previsto na primeira pauta, mas o Guzmão, antes de gravarmos este vídeo, reclamou que não tinha nenhum assunto que é a especialidade dele para discutir, que é segurança. Que é o Google se negando a atualizar versões 4.3 para trás, é isso? Exato, eu aproveitei o gancho. Tudo bem, mas pode ir, então vai lá. Só estou aqui introduzindo oficialmente o tema enquanto perguntas estão chegando. É que o caso do Google é que, como ele está cuidando de um sistema open source, código aberto, esses sistemas open source eles não têm essa... O histórico deles é de não oferecer suporte a versões, sei lá, de 1 ano, 2 anos atrás. O Linux acontece isso, tem a long term support, claro, a LTS, que o suporte acho que já dura por alguns anos, mas tem a versão que não tem suporte por mais de 6 meses ou 1 ano. No caso do Android é a mesma coisa. O Android 4.3 para trás, eles não têm mais suporte do Google, que pode acontecer até o suporte da fabricante. A fabricante pode soltar algum patch corrigindo lá algum bug no sistema, como já encontraram. Eu tenho um bug no WebView, que para renderizar a página de web em outros aplicativos, que permite que um cara invada seu celular ou faça algum download que você não queira no seu celular.
E são pelo menos 11 brechas que os caras descobriram, e essas brechas não vão ser corrigidas pelo Google. Quem pode corrigir agora é só fabricante ou algum desenvolvedor que pode empurrar um patch para o Google ou começar a distribuir, mas ainda depende do fabricante. O que nos dois casos é semelhante é a porcentagem. Exato, né? E exatamente. o volume que é assustador. As coisas deixam de ter suporte, mas ali você tem 56% dos computadores de alguma maneira vão perder suporte, mas ainda tem suporte de segurança. Exatamente. Mas aqui você tem 900 milhões de pessoas e quantos aqui? 60, quase 61% dos aparelhos smartphones do mundo. Exato, estão com o Android 4.3 ou anterior ainda. Sim, a maior parte não, a segunda maior parcela de mercado acaba sendo do KitKat, que está com cerca de 40%. Exato. E o Lollipop está ali com aquela margem de erro ali. O Google ele publica aquelas tabelas lá com o uso de sistema e fala, deixa bem explícito assim, versões do sistema com menos de 0,1% de uso não são listadas. O Lollipop não está lá, então você pode deduzir que o Lollipop está longe de deslanchar. Ele só roda atualmente nos aparelhos da linha Nexus. Exato. Tem alguns poucos Motorolas felizardos aí que receberam atualização, não foi meu caso. No Moto G, no Moto X, eles já estão rodando em alguns aparelhos. Aliás, isso foi uma outra notícia que saiu essa semana, de que a Motorola reafirmou o compromisso de oferecer o update para o Android Lollipop em breve, segundo eles. Disseram que tem muitas adequações para fazer, são vários aparelhos e por isso que está demorando mais. Exato, mas entra de novo naquela velha discussão do Android ser muito ramificado. Tem muitas versões diferentes do Android, que dificulta a atualização. O Google resolveu isso em parte com o Android 4.4 com 5.0, atualizando direto pela Play Store. Beleza, atualização de segurança agora chega mais tranquilo. Mas a própria versão do sistema mesmo... Deixa aqui o comentário do Guilherme de Almeida. Corporativo usa muito esse suporte, falando aqui sobre o suporte da Microsoft. O João Vitor, vocês vão falar do recém-lançado Xiaomi Mi Note e Mi Note Pro? Não vamos falar, infelizmente, mas podemos falar no seu programa de quarta-feira. Sim, podemos falar sobre ele, ou no próximo podcast de quinta. Às quartas-feiras, o Lucas apresenta um programa ao vivo também direto do Infolab, tirando dúvidas específicas de aparelho, certo? Exatamente. Então, que eu acho que pode ser mais adequada a pergunta dele, ou as dúvidas que ele vem a ter. Outra coisa, Facebook at Work começa a funcionar em beta para algumas empresas selecionadas. Muito legal isso. Para você poder usar o Facebook sem culpa no trabalho. Exatamente. Não, eu olhei essa notícia... Vamos explicar o que é o Facebook at Work. Então você está habilitado a usar o Facebook, já é considerado uma outra rede social, certo? Não é o Facebook propriamente dito, então a empresa passa a ter um Facebook para ela, em que todos os funcionários utilizam. E esse beta está disponibilizado apenas para algumas empresas nos Estados Unidos. A gente vai fazer nosso Face Info? Nós já temos o grupo, então isso é parte da discussão que eu acho que eu queria colocar aqui, que nós já temos o nosso grupo da Info lá, as pessoas que estão nos vendo podem procurar no Facebook e pedir para entrar. A redação toda está lá, usamos como discussão. As pessoas, será que vão migrar para mais uma rede, mesmo que seja algo do trabalho? As pessoas vão migrar para mais uma? Acho que pode funcionar nos Estados Unidos, mas... Eu não sei, eu tenho essas dúvidas, até porque o Facebook for Work aí, ele é bem mais limitado, né? Ele é limitado a questões de trabalho. Você pode usar para discutir com o pessoal do trabalho, para postar coisa do trabalho, mas a parte que é, sei lá, legal do Facebook, que é ver o que as outras pessoas compartilham, o que seus amigos compartilham, não tá lá, né? É meio que uma rede isolada, tipo pegar um Facebook assim e colocar só para o pessoal do trabalho, não vai ter acesso ao mundo externo. Não, basicamente o Facebook lançou um LinkedIn, né? Exatamente. Eu acho que o crescimento do LinkedIn provocou que o Facebook apresentasse uma solução. E essa é a solução. Então, mas é mais ou menos ainda também, né? Porque você não tem os seus contatos profissionais ali. Como ele está isolado do resto do mundo, você não vai... Sei lá, eu trabalho aqui na Info, quero conversar com alguém que trabalha lá na Inglaterra. Trocar contatos ali. Não Perfeito, mas ele resolve um problema que muitas vezes, no Brasil talvez seja menor, mas nos Estados Unidos a separação é mais clara do trabalho e vida pessoal. Sim. Que você não adiciona o seu chefe no Facebook, porque no final de ano a sua família vai postar foto, sua tia vai comentar e seu chefe não precisa ver aquilo. Não precisa ver a sua vida pessoal. Se você tem um outro Facebook... Só para isso, essas coisas estão estanques. No Brasil, as coisas se misturam. Né? E é normal que se misturem.
Eu tenho como regra, eu não adiciono nenhum de vocês, mas vocês podem me adicionar e eu aceito, mas... Porque senão pode parecer que eu estarei vigiando alguém. Eu acho que os chefes devem ter uma certa... Distanciamento. Se a pessoa quiser ser minha amiga, tudo bem, mas ela sabe o risco que ela vai correr depois. Até queria saber as pessoas que estão vendo, se elas adicionaram os chefes delas, ou se foi o chefe que adicionou. E esse Facebook essa nova ferramenta pode resolver esse problema, mas não sei se vai emplacar por aqui. Não sei, mas eu acho que também resolve o problema de restrição de redes sociais. Tem empresas, são de menor número atualmente, né, que restringem mesmo o uso do Facebook no trabalho. Não é só por ser da vida pessoal, é porque eles realmente proíbem. Então pode ser uma forma bem interessante de trazer um tráfego para o Facebook que o Facebook não tinha antes. Sim. O Facebook vai acabar sendo mais vantajoso até do que para muita gente. Porque vai ter muita gente que, sei lá, às vezes os chefes vão querer usar essa rede social, o pessoal vai ficar meio contrariado e vai acabar usando. Mas tem algumas ferramentas corporativas que não emplacam. Por exemplo, a maioria das empresas tem uma ferramenta de comunicação chat online, ninguém usa. As pessoas usam outras soluções, usam o Gtalk, usam o Skype, e não ferramentas que são homologadas pela área corporativa, de TI, dão uma burlada ali e utilizam. Estão chegando algumas perguntas aqui, eu queria passar para vocês. Pedro Luiz, e aí pessoal, uma coisa que eu não entendo é por que muitos gamers preferem usar o Windows 7 do que o Windows 8? Se vocês souberem aí, alguma... Cara, olha, acho que é mais por, sei lá, manter a tradição, assim, o pessoal vê o Windows 7 com mais suporte a jogos, tem os drivers já renovados, assim, acho que isso daí persistiu de quando lançou o Windows 8, quando saiu o Windows 8 não tinha todo o suporte a driver de placa, daí o pessoal não migrou. E como não migrou lá, vai demorar um pouco para migrar hoje. Olha, a interface eu acho que não atrapalha. Não atrapalha. Eu acho que é uma questão mesmo de costume, de resistência. O pessoal está acostumado. É uma resistência ainda. Ou é uma questão de porcentagem, já que a gente está falando aqui de quase 60%. Também. Então pode ser que ele veja muito mais o Windows 7 do que o Windows 8. Então, proporcionalmente, ele vê mais. Também, mas acho que tem muito a ver com driver e questão de costume também. O pessoal resiste à mudança. Sim. O Gustavo Augusto Vieira, por que ninguém usa Lumia na mesa? Não temos, podemos vir a ter no futuro. O Gustavo também manda. Os grupos do WhatsApp já estão bombando nas empresas. Verdade, mas muitos para fofocas, não? Sim, certo? Mas saiu uma notícia recentemente aqui na Exame da Editora Abril aqui também, nossos vizinhos de redação, que diz que os pizzariolos não, são os donos de pizzaria, na verdade, que estão tem grupos no WhatsApp para trocar ideias de negócios e de receitas. É uma coisa bem maluca, mas realmente tá em tudo que é lugar, até nas pizzarias. Vai bem além da fofoca. Leirson Araújo, concordo com o Cato, é necessário separar as redes sociais para não sofrer as consequências. Guilherme de Almeida, só depois que o meu chefe saiu da empresa, aí eu adiciono como network. É verdade, mas aí você pode usar o LinkedIn também, se é só para network, certo? Sim. Ou ele não usa network, Guilherme. Gustavo manda de novo. Lucas Agrela de Smart Band, adoro fashion. Obrigado. O Leirson também, Araújo, eu não adicionei, mas conheço pessoas que o chefe comentou por que não adicionam ela. Eu mandei a solicitação e você não viu? Ele perguntou. Então o chefe foi ignorado. Pegou mal. Clima, isso pega mal, calma. Aí ficou aquela torta de climão assim na redação ou no escritório. Ainda sobre o Facebook, ontem nós tivemos o Q&A do Mark Zuckerberg, queria passar rapidamente sobre isso. Ele comentou por que o feed de notícias tem notícias ou posts repetidos ou repete tantos. A resposta foi meio meio óbvia até, né? Mas comente, você que pôde acompanhar o Q&A, gostou da musiquinha que tocou antes da... A musiquinha de música de royalty free, caso vocês... estejam se perguntando aí, eu acho que ninguém está se perguntando isso. Mas... antes do Q&A ficou tocando uma musiquinha latina. Ontem o Zuckerberg estava na Colômbia e tivemos ali por quase meia hora uma música colombiana tocando um ritmo latino ali para ficar animando o pessoal. Mas enfim, ele comentou que eles repetem tanto as notícias, as postagens ali no feed de notícias para todo mundo poder ver. Simples. Pra não perder nada. Não perder nada. Sim, tem gente que não entra todo dia no Facebook. Então o Zuckerberg até falou, se você não viu a foto do
filho do seu amigo, foto de um cachorro, e você vai ficar chateado por não ter visto isso depois quando comentarem numa roda de amigos, por exemplo. Ele dá o exemplo do filho do amigo dele, que exato, deveria que estar com ele na Colômbia. em Bogotá, não pôde estar porque ia ter a criança, e aí ele gostaria de ver a foto. Se ele perdesse a foto, ele ia ficar chateado. Exato. Mas o que me surpreendeu, já sabemos aqui há um bom tempo, mas Mark Zuckerberg não é muito dado a falar muito bem, né? Ele parece um robô. Ele parecia um press release andando. Ele parecia. Ele se embananou um pouco ali em algumas perguntas. Perguntaram para ele o que ele sabia da Colômbia antes de visitar a Colômbia. A única resposta dele é que ele é fã da Shakira. Ele parecia um pouco da fauna. Não, ele falou assim, eu sei que vocês são ricos ecologicamente, alguma coisa assim, mas ok. Ele disse também que ele não sabe falar espanhol, mas que ele gosta da música latina. Ele não... algumas perguntas ele não consegue. Não, mas foram todas perguntas muito interessantes, como ele mesmo fez questão de falar antes de responder. Todas as vezes. Essa é uma ótima pergunta, essa é uma pergunta muito interessante, nossa. Não, mas eu achei bacana que ele foi para a Colômbia para anunciar o projeto de internet.org, que dá acesso a alguns serviços essenciais de graça. Você pode acessar um aplicativo à parte, não sei se deve vir embarcado em alguns celulares na Colômbia, que dá acesso a um serviço de busca vaga de emprego, a Wikipedia e, sei lá, provavelmente ao Facebook também. E que é meio que uma versão de testes da internet para você, caso você goste, você pode assinar algum plano depois. Porque, pelo que ele falou, tem muita gente que nunca acessou a internet, na visão dele, tem muita gente que não acessou a internet hoje, porque não sabe que ela existe. E não teve oportunidade mesmo, não teve oportunidade de brincar com ela, de acessá-la. Daí, com esse internet.org, o Zuckerberg quer expandir, que é claro, é vantajoso para ele também. Sim, afinal de contas é o negócio, exato. Na verdade, o negócio dele depende o negócio disso. Dele. O cara que proveu a internet para você, não vou acessar a rede social. Exato. Vou acessar o Facebook, então, né? Essa lógica. Vem de encontro até, curiosamente, o que o Obama anunciou essa semana. Ele vai fazer o discurso da União, que é o famoso discurso que o presidente americano faz no Congresso, planejando um serviço de banda larga melhor nos Estados Unidos, e falando ali que só tem uma cidade americana nos top 5 ou top 10, que é muito pequenininha, e as grandes cidades do mundo que tem as melhores internets não estão nos Estados Unidos. Em Seul, Paris, ele dá a lista ali. Exato. Então, que para os Estados Unidos continuarem sendo relevantes no cenário mundial, é preciso ter internet rápida e de boa qualidade, porque essas empresas estão faturando alto. Então, ter acesso à internet passa a ser fundamental no negócio. Certo? Também tivemos Globo de Ouro. O Globo de Ouro é um assunto que foge um pouco do nosso escopo de tecnologia, mas tivemos novidades. A Amazon, o serviço da Amazon, ganhou como seus primeiros Globos de Ouro. Você assistiu o Globo de Ouro? Não assisti, mas eu acompanho os resultados, pelo menos. Eu também. Até porque meio que tá na minha área ali. A Amazon ganhou seus primeiros Globos de Ouro com a série Transparent, né? Transparent. Comédia, meio que uma sitcom da Amazon que ganhou uma segunda temporada justamente por causa desse sucesso. Isso. E se você nunca ouviu falar, é porque ela também não é exibida aqui no Brasil. Né? Exato, o serviço de streaming da Amazon não chega aqui no Brasil ainda. Deve ter algum dia chega. Um dia chega. Mas isso se também as pessoas não encontraram outra maneira de assistir, mas sempre há outras maneiras de assistir. Sem fazer apologia à pirataria. Não, nenhuma, mas as pessoas, a gente não pode tapar o sol com a peneira, as pessoas procuram outras maneiras de assistir. A série conta a história de um pai de família que se assume transexual. E aí ganhou como melhor série de comédia ou musical. O que é Transparent? Transparent, exatamente. Agora que ele entendeu a sacada. E a Amazon está jogando pesado porque ela anunciou o Woody Allen como um produtor de série deles. A Amazon ela tem uma tradição de investir muito e nem sempre trazer resultado. Então, ela não é uma empresa exatamente lucrativa sempre, né? Eles sempre não é uma empresa lucrativa. Não é. É o investimento. O Bezos investe na experiência do usuário, ter consumidores felizes, mas os resultados financeiros já não vêm. É filântropo, né? Não é isso. Na verdade, ele há um bom tempo argumenta que para o sucesso da empresa ele precisa oferecer bons produtos. Sim. Então, ter bons produtos vem antes do lucro. Isso valoriza as ações da empresa, então acaba... Mas caiu a ação. Mesmo assim? Com o anúncio do Woody Allen, caiu a ação. Tem um motivo, e até é curioso. O Woody Allen não faz muito sucesso nos Estados Unidos. Os últimos filmes do Woody Allen, já há um bom tempo, são patrocinados por
no exterior. Então ele faz em Londres, ele faz em Barcelona, ele faz em Paris. Então, as cidades colocam dinheiro para ele. E os investidores entenderam que a Amazon não acertou muito. Sim. Porque o sucesso não vai ser tão grande, porque ele não tem uma aceitação muito grande entre os americanos. Mas também tem uma série sobre um pai que se assumiu transexual, também já é um tópico diferente. Exato. Então eles estão caminhando para coisas mais arriscadas. O Netflix ganhou também esse ano o de melhor ator, né, com Kevin Spacey. Kevin Spacey. House of Cards. De novo, né? De novo. House of Cards ganhou prêmios ali no Globo de Ouro. E, futuro brilhante para séries de streaming. Especialmente para essa do... Para House of Cards? House of Cards. Ou para Amazon? Não, para House of Cards mesmo, né? Acho que para ambos, mas... Nova série saiu o trailer também no mesmo dia, a nova temporada da série. Vai chegar agora a terceira temporada, chega agora já em fevereiro, né? Fevereiro, no final de fevereiro, pelo que eu tava vendo. Eu tava marcando algumas séries ali para assistir, acabei colocando House of Cards na lista que eu não assisti ainda. É uma falha de caráter. Você não começou? Nem começou? É uma falha de caráter. Eu tenho o meu caráter é mais falho do que o do personagem do Kevin Spacey. Pegou pesado agora. É brincadeira também. Novos smartphones de baixo custo da Microsoft, mudando de assunto aqui, pra gente não ficar só sobre entretenimento. Sim. Então, temos Lumias com câmeras não tão boas, é isso? Exatamente. A Microsoft anunciou nessa semana 2 smartphones da linha Lumia de baixo custo, que tem configurações bem parecidas com o do Moto G de 2013. Um Snapdragon 200, o modelo mais básico, que é o 432, se me lembro bem, é isso? 435. 435. São muitos números nos Lumias. 435 e 532, por isso que você confunde. Sim, exatamente. O 435, ele tem a configuração parecida com o do Moto G, como eu já disse. É uma tela de 4 polegadas, que é um tamanho menor do que a média de mercado atualmente, que eu diria que a média de mercado dos lançamentos está entre 4,7 e 5,2, porque, né? Sim. Todos os fabricantes estão lançando assim. E a Microsoft vai oferecer esses produtos por preços relativamente baixos, né? Se não me engano eram 79 euros era 69 e 79 euros os dois aparelhos, né? E o Lumia 435 ele tem uma câmera de 2 megapixels e a frontal é VGA. Isso assim, não faz jus de forma alguma à tradição da fabricante de oferecer câmeras com ótimo desempenho, né? Estamos falando da mesma empresa que ofereceu o Lumia 1020, que tem 41 megapixels, tecnologia PureView, oversampling e tudo mais. Nada disso está aí. Ela é uma câmera só para registro rápido no dia a dia e um smartphone barato. Agora, mercados Europa, Índia e África, é isso? Isso. E agora o outro é o 532. O Lumia 532 ele é um pouquinho mais potente. Ele não usa um processador dual-core, ele usa um Snapdragon 200 quad-core. E ele tem uma câmera de 5 polegadas, 5 megapixels. E a frontal continua sendo VGA. Então é basicamente dois smartphones de baixo custo. Provavelmente eles serão lançados aqui no Brasil, uma vez que eles foram para o mercado indiano, a chance deles virem para o brasileiro é enorme. Pelo menos a lógica da Microsoft de lançamentos tem seguido esse padrão, eles lançam primeiro na Índia, depois eles lançam aqui no Brasil com um intervalo bem pequeno. Então a gente pode aguardar esses aparelhos chegando aqui com um custo baixo. Se fosse para... De Moto E para baixo. Temos algumas perguntas aqui. O Leonardo Barreto. As especificações são parecidas com as do Moto G e Moto E. Mas Moto E, certo? O Moto E no processador, sim. E na tela. E o João Vitor pergunta: por que o Windows Phone não se difundiu no mercado topo de linha? Porque são poucos aparelhos no São poucos aparelhos deles, né? Exatamente. Tem o 930 e o 1020. Eu acho que tem mais aí. Eu acho que é porque a Microsoft também tem um preconceito. A baixa adoção gera marginalização de qualquer forma. E se você pensar no que a Microsoft e a Nokia estavam fazendo, elas investiram em aparelhos com o sistema Windows para realmente tornar o Windows popular no mobile. Só que eles apostaram em câmeras, prioritariamente. Eles não apostaram em games, por exemplo, porque eles ainda não têm tantos games pesados e não tem o entusiasmo da comunidade desenvolvedora em criar games pesados para aparelhos com Windows Phone. Então você pode apontar especialmente, acho que a falta de aplicativos como o ecossistema, o principal problema da baixa adoção do Windows Phone. Então quanto mais aplicativos
houver mais chances de proliferação dos Windows Phones por aí, vai existir. Só que está aumentando, então é possível que ainda dê tempo para a Microsoft conseguir dominar esse mercado. Com a história de apps universais, isso deve melhorar bastante ainda. Sim, que é uma coisa bem interessante que a Microsoft anunciou junto com o anúncio do Windows 10. Exato. Aliás, o Windows Phone 10, né, que vai ser o nome adotado por Windows eles. Windows 10, na verdade. O Windows 10, vai acabar adotando isso. Isso vai ajudar bastante na quantidade de aplicativos disponíveis, certamente. O Guilherme de Almeida, a dúvida com relação ao 435 e 532, será que eles receberão o Windows 10? A Microsoft disse que todos os aparelhos iam receber, só que ela não disse exatamente de qual ano, né? O aparelho lançado até quando vai receber. Mas, teoricamente, com o Windows 8.1 para frente, eles devem receber o Windows 10 sim. Chegando mais perguntas aqui. O João Vitor, estou achando que a Microsoft está com inveja da Samsung e agora está lançando uma pancada de smartphones, sendo que metade desses são de entrada. Não, realmente, ano passado a Microsoft foi uma das empresas que mais lançou smartphones aqui no Brasil. Vamos pensar no Brasil, que é onde a gente está. Se eu não me engano, acho que foram quase 10 aparelhos. Para uma empresa só é muita coisa, exceto se você for a Samsung, é claro. Que lançou 60, né? Não, a Samsung esse ano, 2015, ela já lançou 5 aparelhos. Não tem como concorrer com a Samsung. Bruno André, tela menor significa mais tempo de bateria. Comentário aqui. Depende, porque a bateria dele é pequena também. A bateria dele é ela é quase igual à bateria do iPhone 5S. Lógica, se a bateria for menor... Ou seja, vai ficando... Não, mas a bateria deles tem 1.500 mAh, 1.560 se não me engano. E é uma duração razoável até. Um dia de uso bem moderado. Leirson Araújo, o problema dos smartphones da Microsoft seria a integração que não é igual ao do Android, com Gmail e de outros serviços? Olha, até que a integração com o ecossistema da Microsoft em si é bem bom. E agora uma promessa de que vai melhorar. Vai melhorar, né? Não, ele já funciona muito bem. Os aparelhos da linha Lumia vêm com todos os softwares, todos os programas, aplicativos da Microsoft instalados já, o Office, vem Outlook e tudo mais. Tá todo o pacote lá da Microsoft lá. Então acho que não é uma falta de integração. Tem uma integração. Poderia ser melhor, mas acho que é exatamente essa a proposta do Windows 10. Integrar mais ainda. Muito bem. Certo, então terminamos por aqui. Aos que estão nos vendo agora, fica o convite para acessar o site da Info, que foi reformulado essa semana. Ficou legal, ficou bonito. Desde segunda-feira, certo? Que temos um novo design, ficou bonito. Por favor, entrem lá, comentem, mandem feedbacks, que sempre é importante. Silvio e o Matheus estão prontos para recebê-los. Estão prontos para recebê-los. Entre também no grupo do Facebook, lá é um bom lugar para dar o feedback sobre o site. E nos vemos na semana que vem. Tchau, até mais.